Olha, toda vez que uma compra acontece no Brasil, qualquer compra, uma coisa invisível acontece ali nos bastidores. É como se nascesse um registro digital permanente, sabe? Um tipo de fantasma que vai seguir aquela transação para todo sempre. E a nossa ideia aqui é justamente seguir esse fantasma. Bora entender como essa máquina fiscal brasileira funciona de verdade por dentro. Certo, vamos direto ao ponto então. O que de fato acontece lá nos sistemas no exato instante em que uma compra é finalizada? A resposta para essa pergunta é basicamente a chave de tudo. E a resposta é essa: nasce um registro digital permanente. Um registro que não dá para alterar, muito menos apagar, é um fato imutável. Mas o que é mais interessante aqui é que esse fato sempre tem dois lados: o que aconteceu de verdade e a história que é contada sobre o que aconteceu. É exatamente essa dualidade, o fato contra a história, que a gente vai desvendar agora. Vamos conhecer os dois documentos que são o coração de todo esse sistema. Primeiro, vamos falar do fato. O que é o fato? É a nota fiscal eletrônica, a famosa NFE. Pensa nela como se fosse a certidão de nascimento da transação. É isso. Ela é emitida ali na hora, em tempo real, com assinatura digital, e ela registra o que aconteceu de um jeito totalmente objetivo. Quem vendeu, para quem, o que foi vendido, por qual preço. É o evento bruto, sabe? Não tem discussão. E depois do fato vem a história. Essa é a escrituração fiscal digital, a EFD. Se a NFE era a certidão de nascimento, a EFD é tipo o diário fiscal mensal da empresa. É nesse arquivo que a empresa junta todas as operações do mês e basicamente confessa para o fisco quanto imposto ela acha que deve pagar. É a versão dela dos fatos. E aqui o contraste fica muito claro, né? De um lado, a gente tem a NFE, um registro único, instantâneo em XML. Do outro, a FD, um resumão de tudo, em arquivo de texto, entregue uma vez por mês. Um é o evento, o outro é o relatório sobre os eventos. E é justamente nessa diferença que mora todo o poder desse sistema. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nisso. Como é que essa história mensal, a IFD, é construída? Porque apesar de ser um simples arquivo de texto, ele tem uma estrutura hierárquica super bem definida, toda organizada em blocos. A lógica é quase como construir um prédio, sabe? O bloco zero é a fundação. Ali estão os cadastros de clientes, de fornecedores, de produtos. O bloco C é a ação, o movimento, o registro de cada nota fiscal que entrou e saiu. Já o bloco H é uma fotografia do resultado, o inventário completo do estoque. E lá no topo do prédio, o bloco E, que é o resumo final, a apuração, onde se calcula o imposto devido com base em tudo que foi declarado embaixo. Então, a gente tem o fato acontecendo em tempo real, a NFE, e a história contada todo mês, a IFD. O grande momento, o momento da verdade, é quando o fisco recebe essa história e a compara de forma 100% automatizada com a base de dados gigantesca de todos os fatos que aconteceram no país. E o primeiro cruzamento é o mais óbvio, o mais direto. O sistema pega o valor total da nota fiscal, o fato, e simplesmente confere se esse valor bate com o valor total que a empresa declarou lá no seu relatório mensal, a história. Parece simples, né? Mas agora imagina isso acontecendo em uma escala de milhões. É uma ferramenta extremamente poderosa. Só que a checagem não para no total da nota, não. Ela vai muito mais fundo, analisando item por item. O valor de cada produto na nota fiscal original tem que bater com o valor daquele mesmo item no relatório da empresa. Agora, tenta imaginar isso acontecendo para cada produto, de cada nota fiscal, de milhões de empresas. Tudo em questão de segundos. Mas, atenção, aqui entra um detalhe que é fundamental. A FD não é só um copia e cola da NFE. Ela é a escrituração sobre a ótica de quem está declarando. Isso quer dizer que, dependendo do regime tributário da empresa e do tipo de operação, os valores podem e às vezes devem ser registrados de um jeito diferente. Para isso aqui ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Imagina o seguinte: uma loja de varejo compra um produto de uma fábrica. A nota fiscal do fornecedor, a NFE, chega assim: R$ 1.000 do produto, mais R$ 100 de imposto IPI. Total, 1.100. Beleza. Só que essa loja, por ser comércio e não indústria, não pode pegar crédito desse IPI. E aí? O que ela faz na hora de contar a história dela na EFD? Bom, ela vai declarar que o valor daquele item é de R$ 1.100. Ou seja, ela embute o imposto no custo do produto. O total da nota bate, percebe? 1.100. Mas a forma como a informação está dividida por dentro é diferente. Isso, exatamente isso, é o tal do enfoque do declarante. Então, o ponto crucial é:
O que toda essa estrutura de dados revela no fim das contas? Bom, ela transforma completamente o trabalho de um auditor. Em vez de ficar procurando documentos em caixas de papelão, o auditor agora analisa dados estruturados, procurando por padrões, por anomalias. Basicamente, os sistemas automáticos do fisco estão programados para procurar 3 pecados principais. Primeiro, a omissão, que é simplesmente esquecer de declarar uma nota que o sistema sabe que existe. Segundo, a divergência, quer dizer, declarar a nota, mas com valores diferentes do original. E o terceiro, que é o mais sutil, a inconsistência. Aqui os números até batem, mas a interpretação da lei, como naquele exemplo do crédito de imposto, está errada. E essa citação resume perfeitamente a nova realidade. O jogo não é mais só fazer os números baterem. O verdadeiro trabalho do auditor agora é aplicar o conhecimento supercomplexo da legislação tributária sobre essa massa de dados para garantir que as regras estão sendo seguidas direitinho em cada transação. E só para ter uma ideia do nível de precisão disso, aqui vai um detalhe fascinante. Quando uma empresa compra um ativo muito grande, tipo uma máquina, a lei diz que o crédito de imposto ICMS não pode ser aproveitado de uma vez. Ele precisa ser dividido em 48 parcelas mensais, ou seja, apropria-se 1 sobre 48 avos por mês. É o tipo de regra super específica que seria quase impossível de fiscalizar manualmente em larga escala, mas que para um sistema desses é trivial de verificar. E tudo isso nos deixa com uma grande questão, né? Quando cada passo comercial de uma empresa deixa um rastro digital que é permanente e totalmente verificável, o que isso realmente significa para o futuro dos negócios? A transparência se torna, de certa forma, total. E aquele fantasma digital, bem, ele está sempre observando. Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de algo que, nossa, revolucionou a relação entre empresas e o fisco no Brasil. O Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Pode soar um pouco técnico, né? Mas prometemos que a história por trás é bem interessante. De fato, o SPED foi uma virada de chave mesmo, substituindo aquelas montanhas de papel por informações digitais, todas estruturadas. É um sistema amplo, complexo até, mas entender os pilares dele é essencial para navegar o ambiente fiscal brasileiro hoje. E o nosso foco aqui são justamente 2 desses pilares, que formam assim a espinha dorsal da auditoria fiscal digital. A nota fiscal eletrônica, a famosa NFE, e a escrituração fiscal digital, a EFD-ICMS-IPI, ou como muitos chamam, SPED fiscal. Isso. A missão é entender o que são, como elas conversam entre si e, o mais importante, né? Como o fisco usa essa dupla para verificar se as empresas estão pagando seus impostos direitinho. Vamos lá desvendar isso. Começando pela NFE, o modelo 55. O que é crucial entender sobre ela, além de ser, claro, um arquivo digital? Bom, pense nela como a certidão de nascimento digital de uma transação comercial. Ela veio para substituir as antigas notas em papel, sabe? Os modelos 1 e 1A. E a existência dela é exclusivamente eletrônica. O que vale mesmo é o arquivo XML, não aquele PDF que a gente costuma ver, o DANF. Ah, o DANF é só uma representação, então. Exato. É um documento auxiliar. A validade jurídica mesmo vem da assinatura digital de quem emitiu, que garante a autenticidade e a integridade daquele arquivo XML. Entendi. E pro fisco, qual foi o verdadeiro pulo do gato com a NFE? Não foi só, imagino, trocar papel por arquivo, né? Definitivamente não. A NFE, que foi criada lá em 2005 pelo Ajuste Cine F7 2005, essas normas são as que padronizam as regras em nível nacional, né? Certo. Ela deu para a Secretaria de Fazenda, a Cefaz, uma visibilidade quase instantânea das operações. Assim que uma NFE é autorizada, pum! A informação detalhada, quem vendeu, quem comprou, o que, quando, valores, impostos, tudo isso entra na base de dados do fisco. Nossa, em tempo real praticamente. Quase isso. E isso transformou a fiscalização. O fisco deixou de ser aquele, digamos, arqueólogo que escavava dados meses depois para se tornar quase um controlador de tráfego aéreo, vendo as movimentações acontecerem ali na hora. Essa analogia do controlador de tráfego é ótima, faz todo sentido. Agora, se a NFE é essa visão em tempo real da transação individual,
Onde que entra a EFD, ICMS e IPI, o SPED fiscal? Qual o papel dela nesse cenário todo? A EFD é a outra ponta fundamental. Ela é a escrituração fiscal consolidada, feita pela própria empresa. É a visão da empresa sobre suas operações. Ah, tá. Ela substituiu aqueles livros fiscais obrigatórios que eram em papel. Registro de entradas, saídas, inventário, apuração de ICMS, apuração de IPI, uma pilha de coisa. Nossa, era muita coisa mesmo. Pois é. Tudo isso virou um único arquivo de texto, um ponto TXT, com um layout padrão para todo o Brasil, definido lá pelo ajuste SINEF 022/2009. Nesse arquivo, a empresa informa todas as operações dela do período, compras, vendas, serviços que ela tomou, enfim. E com base nisso, ela calcula o ICMS e o IPI que ela entende que são devidos. Então funciona como uma espécie de confissão mensal da dívida tributária. Exatamente. É a versão da empresa sobre as suas operações e como ela aplicou os impostos naquele mês. É a autodeclaração dela. Faz sentido. Então, o fisco recebe essa versão da empresa, mas isso não quer dizer que ele automaticamente concorde com tudo que está ali, certo? Não é uma validação imediata, imagino. De forma alguma. A entrega da FD é só o ponto de partida para a análise do fisco, não o ponto final. Não existe uma validação prévia do conteúdo, do mérito do que está declarado ali. Entendi. Na verdade, é justamente a partir do recebimento da FD que a inteligência fiscal começa a operar com força total, sabe? Cruzando as informações que a empresa declarou com a base gigantesca de NFE e outras fontes que o fisco já tem. Ah, então é aqui que a coisa fica realmente poderosa. A força não está em olhar só a NFE ou só a EFD isoladamente, mas na combinação das duas. É isso? Perfeitamente. A sinergia é o nome do jogo. O processo ideal que os sistemas das empresas deveriam seguir é assim: emitiu ou recebeu o XML da NFE. Ótimo. Importa esses dados para dentro do sistema de gestão. Aí esse sistema usa esta informação para gerar os registros correspondentes lá na EFD. Certo. A capacidade da fiscalização moderna está justamente nisso. Cruzar massivamente, via sistemas, a base completa de NFE, tanto as que a empresa emitiu, quanto, isso é crucial, as que foram emitidas contra o CNPJ dela por terceiros, com o conteúdo do arquivo EFD que a própria empresa entregou. Esse cruzamento massivo seria, então, o coração da famosa malha fina fiscal que a gente ouve falar? Em grande parte, sim. São algoritmos, robôs, varrendo essa montanha de dados cruzados, procurando por inconsistências óbvias. Tipo o quê, por exemplo? Um exemplo muito claro é o da empresa sem movimento. Mesmo sem operar num determinado mês, muitas empresas ainda são obrigadas a entregar a EFD. Se ela entrega o arquivo zerado, dizendo "não fiz nada", mas o sistema do fisco encontra lá uma NFE de compra ou de venda vinculada àquele CNPJ naquele período, pronto. Acende um alerta vermelho na hora. Ah, a contradição fica evidente. Exatamente. É flagrante e já direciona a atenção do auditor para investigar aquilo. Entendido. Agora, a EFD tem sua própria estrutura interna, né? Organizada em blocos e registros. Sem precisar mergulhar em cada detalhe técnico, quais seriam os blocos, assim, essenciais para a gente entender como essa auditoria funciona na prática? Podemos pensar na estrutura da EFD como um prédio, com várias salas importantes. O bloco 0 seria tipo a recepção e o cadastro geral. Onde se identifica todo mundo. Isso. O registro 0000 identifica a empresa, o período. O registro 0150 é a lista de contatos onde se cadastram os clientes e fornecedores. E o registro 0200 é o catálogo de produtos e serviços, o cardápio da empresa, sabe? Com código, descrição, unidade de medida, NCM. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, né? Aquele código do produto. Exato. E erros aqui nesse bloco 0, na base, podem comprometer todo o resto da escrituração. É fundamental que isso esteja correto. Ok. Bloco 0 estabelece o quem é quem e o que é o que, e onde as transações em si, as notas fiscais, são registradas nesse prédio. Aí a gente sobe para o andar do bloco C
que é onde se cuidam dos documentos fiscais de mercadorias, aqueles sujeitos ao ICMS e ou IPI. O registro C100 funciona como a capa de cada nota fiscal. Ele traz os dados gerais e, importantíssimo, a chave de acesso da NFE. Aqueles 44 dígitos. Isso, os 44 dígitos. Essa chave é o RG da nota. É o fio que conecta a FD lá no XML, o original que está na base do fisco. Entendi, é o link. Exatamente. Abaixo do C100 viria o registro C170, que detalha os itens da nota. Produto, quantidade, valor, impostos por item. Mas atenção, para a NFE de emissão própria, esse detalhamento C170 geralmente não é exigido na FD. Ah, por quê? Porque o fisco já tem essa informação detalhada no XML da NFE que a própria empresa emitiu e foi autorizado. Então o 670 é mais comum para escriturar as notas de entrada, as compras. Faz sentido. E ainda no bloco C tem um registro muito importante, o C197. Ele é uma ferramenta-chave para fazer ajustes específicos na apuração, tipo débitos especiais, estornos de crédito, coisas que não se encaixam nos campos padrão da nota, sabe? Entendi a lógica do bloco C para registrar as operações e como a FD pega tudo isso e consolida para chegar no imposto a pagar no final do mês. Essa é a função principal do bloco E, o centro de apuração. Ele age como os antigos livros de apuração de ICMS e IPI. Ele pega todos os débitos e créditos que foram registrados nos blocos C e D, que é para outros tipos de documentos como serviços, aplica aqueles ajustes que foram informados lá no C197 e faz a conta final, quanto de imposto tem que pagar ou qual o saldo credor que vai para o mês seguinte. E tem registros específicos para cada imposto dentro do bloco E? Sim, tem o E110 para o ICMS normal, o E210 para o ICMS de substituição tributária, o ICMS-ST, e o E520 para o IPI, cada um com seus campos para débitos, créditos, ajustes e o saldo final. E você mencionou também um bloco para o estoque. Exato, o bloco H é o inventário físico. Ele corresponde ao antigo livro de inventário em papel. Basicamente, o registro H010 lista item por item o que a empresa tinha em estoque numa determinada data, geralmente no final do ano ou quando o fisco pede. Lista o código do item, a quantidade e o valor. É uma peça fundamental para a auditoria de estoque, como a gente vai ver. Perfeito. Falamos da estrutura da FD, que é um arquivo TXT, mas e a NFE? Muita gente pensa naquele PDF, o DANF, né? Mas você disse que o documento que vale mesmo é o XML. O que significa isso na prática? O que é esse XML? Correto. O DANF, o documento auxiliar da NFE, é só uma representação visual, útil para acompanhar a mercadoria para uma consulta rápida. Mas o documento fiscal eletrônico oficial com validade jurídica, que é usado para escrituração para tudo, é o arquivo XML. E o que é XML? É complicado. Na verdade, XML significa Extensible Markup Language. No fundo, é um arquivo de texto simples, mas com uma linguagem de marcação. Ele usa o que a gente chama de tags tipo emite para emissor ou prod para produto, que funcionam como etiquetas. Essas etiquetas identificam cada pedaço de informação de forma padronizada. Essa estrutura é que permite que os sistemas de computador leiam e interpretem os dados da nota sem ambiguidade. Ah, entendi. As tags organizam a informação para a máquina poder ler. E nesse arquivo XML da NFE, quais são as etiquetas ou grupos de informação mais relevantes para a gente entender a ligação com a FD que você mencionou? O XML da NFE também tem sua organização, seus grupos. Os essenciais para começar são os de identificação. Tem o grupo BID, com os dados gerais da nota, número, série, data de emissão, etc. O grupo C, emite, com os dados de quem emitiu. E o grupo E, DEST, com os dados do destinatário, quem comprou. Certo. Identificação feita. E os produtos que estão sendo vendidos? Aí vem o grupo DET, que significa detalhamento. Esse grupo se repete para cada item diferente que tem na nota. Dentro de cada DET tem o grupo PROD, que detalha especificamente o produto ou serviço.
Código, descrição, NCM, CFOP, unidade, quantidade, valor unitário e valor total do item. E os impostos de cada um desses itens, onde ficam etiquetados no XML? Boa pergunta. Dentro de cada item, cada DET, tem também o grupo M, imposto. E aqui a granularidade é fundamental, o detalhe é importante. O mais complexo geralmente é o grupo N, ICMS. Ele detalha a tributação de ICMS específica daquele item. E como ele faz isso? Ele usa um subgrupo que varia conforme o Código de Situação Tributária. O CST daquele item, por exemplo, se o item é tributado integralmente, vai ter um subgrupo como ICMS 00. Se é isento, vai ter ICMS 40 e assim por diante. Cada um desses subgrupos traz as tags específicas para informar a base de cálculo, VBC, a alíquota, PICMS, o valor do ICMS, VICMS, só daquele item. Nossa, bem detalhado mesmo, item por item. Sim, é essencial para calcular corretamente e para a fiscalização poder verificar. E para fechar o arquivo XML, tem um resumo? Tem sim. Lá no final tem o grupo W, total. Ele consolida os valores da nota inteira. Dentro dele, o subgrupo ICMS TOT é chave. Ele tem tags como VBC, base de cálculo total do ICMS da nota, VICMS, valor total do ICMS, VBCST e VST, base e valor total do ICMS-ST, se tiver. VPROD, valor total dos produtos e, claro, a tag VNF, que é o valor total da NFE. E esses totais têm que bater com a soma dos itens, imagino. Exatamente. Uma das primeiras checagens que a Cefaz faz, lá na hora de autorizar a NFE, é verificar se esses totais, no grupo W, batem com a soma dos valores que foram informados em cada item. Garantir uma consistência interna mínima ali na hora. Ok, agora temos o mapa. A NFE XML com suas tags e a EFD em TXT com seus blocos e registros. Como é que o auditor fiscal junta essas peças no dia a dia? O que ele procura nessas comparações todas? A estratégia principal é basicamente caçar inconsistências entre o que o fisco já sabe, principalmente via NFE, e o que a empresa declarou, lá na EFD. O foco recai em 3 tipos de problemas clássicos, digamos assim. Quais seriam? Primeiro, a omissão. É o mais simples, simplesmente não registrar na EFD uma NFE que existe e consta na base do fisco. E isso é fácil de pegar? É particularmente fácil de pegar nas notas de compra, porque o fisco já tem a NFE que o fornecedor emitiu contra o CNPJ da empresa compradora. Basta o sistema comparar as NFEs destinadas àquela empresa com o que ela efetivamente lançou lá no bloco C da FD dela. Se faltar alguma, é omissão de entrada. Entendi. Qual o segundo tipo? O segundo é a divergência. Nesse caso, a empresa até lança a nota na FD, mas ela altera algum dado crucial em relação ao XML original que foi autorizado. Pode ser o valor total da nota, a base de cálculo do imposto, a alíquota, o valor do imposto destacado, o CFOP, o CST, qualquer coisa diferente. E como o fisco pega essa divergência? Lembra da chave de acesso, os 44 dígitos? Ela está tanto no XML quanto no registro C100 da EFD, no campo CHVNFE. Essa chave é o elo perfeito. O sistema do fisco usa essa chave para puxar o XML original da base dele e comparar campo a campo com o que foi declarado no C100 da EFD. Os manuais técnicos até mostram esse mapeamento, sabe? O campo VLDoc no C100 tem que bater com a tag VNF no XML. O VLBC ICMS no C100 tem que bater com a tag VBC do ICMS TOT no XML. E por aí vai. Qualquer diferença acende um alerta. Ok, omissão e divergência. E o terceiro? O terceiro é a inconsistência. Aqui a coisa é um pouco mais sutil. Mesmo que os números entre a FD e a NFE batam direitinho, pode haver um erro na aplicação da regra fiscal, da lei. Mesmo sem divergência de valor? Como assim? Um exemplo clássico. A empresa compra material de uso e consumo. A nota vem com um CFOP específico para isso, tipo 1556 ou 2556. Aí, na hora de fazer a EFD, a empresa vai lá e tenta tomar crédito de ICMS sobre essa compra. A nota pode até estar lançada na EFD com o valor certinho, sem divergência nenhuma com o XML. Mas a legislação proíbe tomar crédito de ICMS sobre material de uso e consumo.
Isso é uma inconsistência. Entendi. Outra inconsistência comum seria errar o cálculo final do imposto a pagar lá no bloco E, na apuração, mesmo que todas as notas estejam lançadas corretamente nos blocos anteriores. O auditor não checa só se as contas fecham matematicamente, mas se as regras do jogo tributário foram seguidas corretamente. Interessante esse último ponto. Mostra que a análise não é só numérica, tem que entender da legislação também. E falando em regras e na perspectiva de quem declara, o material menciona um conceito chamado enfoque do declarante. O que isso quer dizer na prática da escrituração da EFD? Esse é um detalhe sutil, mas muito importante. Ele mostra que preencher a EFD não é só um trabalho de copiar e colar dados da NFE que você recebeu. A escrituração deve refletir a realidade fiscal de quem está declarando, da empresa que está entregando a EFD. Como assim? Pode dar um exemplo? Claro, o exemplo do material é ótimo. Imagina uma empresa comercial, um varejista, por exemplo. Ele não paga IPI, não é contribuinte do IPI. Ele compra mercadorias de uma indústria. Nesse caso, a NFE que a indústria emite vai vir com o valor do IPI destacado, certo? A indústria paga IPI. Exatamente. Digamos que a nota venha com R$1.000 de produto na tag VPROD e R$100 de IPI na tag VIPI. Para a indústria, são R$100 de débito de IPI. Mas para o comerciante que comprou, ele não tem direito a crédito de IPI. Para ele, esses R$100 de IPI são, na verdade, parte do custo da mercadoria que ele comprou. Ah, tá. Então, como ele deve registrar isso na EFD dele? Lá no detalhe do item, no registro C170, por exemplo, seguindo esse tal enfoque do declarante. Ele não pode simplesmente transcrever os R$100 para o campo de valor do IPI, o VLIPI, lá no C170 da EFD dele. Esse campo, na escrituração dele, tem que vir zerado, porque ele não tem crédito desse imposto. O valor de R$100 do IPI, que para ele é custo, deve ser incorporado ao valor do produto. Então, o campo de valor do item, o VLItem na FD dele, seria R$1.100, entende? R$1.000 do produto, mais os R$100 do IPI que virou custo para ele. Entendi. Se ele lançasse os R$100 no campo de IPI, mesmo que não desse crédito lá na frente, estaria errado conceitualmente. Exato, seria um erro técnico de escrituração porque não estaria refletindo a perspectiva fiscal correta dele, do declarante. Mostra que quem preenche a EFD precisa ter um bom conhecimento da legislação, não é só digitar número. E para a gente fechar o ciclo de verificações que o fisco pode fazer, temos a auditoria de estoque. Lembra que falamos do bloco H, o inventário? Sim, o que lista o estoque físico. Pois é. Cruzando essa informação do bloco H com as movimentações que a empresa registrou no bloco C, as entradas de compras e as saídas de vendas, o fisco consegue fazer uma conta básica de controle de estoque. É uma equação simples, na verdade. Saldo inicial, que veio do bloco H do período anterior, plus entradas, as compras informadas no bloco C, saídas, as vendas informadas no bloco C, igual a saldo final. Esse resultado tem que bater com o que a empresa declarou no bloco H atual. E se essa equação não bater? Problemas à vista, imagino. Exatamente. Uma diferença relevante ali é um forte indício de irregularidade. Pode sugerir, por exemplo, vendas sem nota fiscal, as famosas saídas por fora. A mercadoria saiu fisicamente do estoque, mas não foi registrada a saída na EFD. O que faria o estoque escriturado ficar maior que o real. Isso. Ao contrário. Pode sugerir compra sem documento fiscal, as entradas por fora. A mercadoria entrou no estoque físico, mas a compra não foi lançada na EFD. Nesse caso, o estoque físico seria maior que o escriturado. Entendi. Pega as duas pontas. Pega as duas pontas. Pense num restaurante, por exemplo. Ele compra hortaliças lá na central de abastecimento. Se o fornecedor emite a NFE direitinho, mas o restaurante esquece de lançar essa compra na FD dele, ao mesmo tempo que ele vende os pratos usando essas hortaliças e emite a nota fiscal da refeição, a conta do estoque de hortaliças não vai fechar lá na frente. O fisco pode detectar isso cruzando os dados. Bem amarrado. Então, recapitulando o que a gente conversou, a NFE fornece para o fisco o registro da transação, quase em tempo real. A EFD é a declaração consolidada mensal da empresa, é a visão bela sobre as próprias operações.
E o grande poder da fiscalização digital hoje vem do cruzamento automatizado desses dois mundos de dados, buscando principalmente omissões, divergências entre FD e NFE e inconsistências na aplicação das regras fiscais, incluindo essa validação do estoque pelo bloco H. É isso. Isso resume bem a lógica. Nós migramos, de uma fiscalização que era muito reativa, baseada em amostras de papel, demorada pra caramba, para uma análise hoje muito mais abrangente, quase censitária e muito mais ágil das operações. Tudo isso impulsionado por essa arquitetura digital do SPED. Garantir a consistência dos dados entre NFE e EFD é o primeiro passo, fundamental, mas o objetivo final da auditoria é sempre verificar a conformidade com a legislação, se o imposto foi calculado e pago corretamente. É realmente impressionante o impacto da tecnologia nessa área fiscal. E aí, pensando nesse volume gigantesco de dados super detalhados sobre praticamente toda a atividade econômica do país, sendo coletado, estruturado, fica uma reflexão, né? Pois é, levanta uma questão interessante para a gente pensar. Que outros usos, além da fiscalização em si, podem emergir ou se fortalecer com essa riqueza toda de informações? Será que a gente vai ver, sei lá, análises macroeconômicas muito mais precisas e rápidas sendo feitas com esses dados? Políticas públicas sendo desenhadas com base nisso? Ou talvez até insights comerciais para as próprias empresas, né? De forma agregada, anônima, claro. Exatamente. E qual o contrapeso disso tudo em termos de privacidade e de segurança da informação? Afinal, estamos falando de ter um verdadeiro raio-x digital super profundo da economia brasileira. São pontos importantes para a gente refletir sobre o futuro e as potencialidades, e também os riscos, claro, desse Big Data fiscal que o Brasil construiu. Muita coisa para se pensar.